Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Joaquim ficou registrado na história como um homem sem legado em Israel. Vamos procurar lembrar disso. Ele era neto de Josias, o último rei bom. O Josias teve 3 filhos que se assentaram no trono. O primeiro deles, Jeoacás, não foi aprovado pelos egípcios, que na época dominavam Judá, e foi levado cativo para o Egito, onde certamente morreu. O segundo deles, Jeoaquim, foi uma peste, uma praga de homem ruim, que reinou 11 anos só fazendo bobagem. No período dele, os babilônicos vieram e venceram os egípcios, expulsaram os egípcios dali e tomaram aquela terra. Então, Judá ficou subjugado à Babilônia durante o reinado do Jeoaquim, mas ele se meteu a fazer muitas coisas erradas e morreu assim sem honras, sem detalhes, provavelmente assassinado por um bando que invadiu a terra de Judá. A terra de Judá já era terra de ninguém, todo mundo invadia, matava, fazia, acontecia. Eles não tinham forças para fazer mais guerra nenhuma. A última guerra foi o Josias que fez quando tentou enfrentar o exército dos egípcios. Ele se deu mal e morreu. E então veio o Joacás, depois o Jeoaquim, que morreu assim como um jumento largado ao tempo, ao relento, provavelmente assassinado por um bando daqueles que invadiram a terra. E então veio o filho dele, o Joaquim. Quando veio o Joaquim, a cidade de Jerusalém foi cercada. Joaquim não tinha forças nem soldados para resistir, se entregou. Ele, a mãe, a família e os nobres se entregaram e foram levados cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia veio e tomou o outro filho de Josias, Matanias, mudou o nome para Zedequias e deixou reinando lá sobre um restinho de Judá por mais 11 anos, e então também o Zedequias só fez bobagem e a Babilônia veio, destruiu e arrasou por completo tudo, e só sobraram os poucos cativos que tinham sido levados para a Babilônia. Entre 5 e 10 mil, o número era muito pequeno, e no mais tudo foi destruído. Mas esses que foram para o cativeiro construíram uma nova história, e entre eles Ezequiel, Daniel e tantos outros, que escreveram uma história bonita, os amigos de Daniel, Esther, Mordecai, Esdras e Neemias. Tudo isso foi no cativeiro, onde Deus preservou o seu povo, preservou a Bíblia e a herança do seu povo. Mas eu quero ler um pouquinho aqui do texto em Jeremias, no capítulo 22, quando o Jeremias relata o que aconteceu ali, já prestes à destruição de Jerusalém. Ainda não tinha sido destruída Jerusalém, mas foi cercada, e o Joaquim, muito sensatamente, era novo ainda, 18 anos de idade, não tinha condições, ele se entregou e se rendeu. Então o Senhor diz: lançar-te-ei, Joaquim, que também é chamado de Jeconias, lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, a Babilônia, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Ou seja, esses não voltarão mais. Acaso é esse Jeconias, o Joaquim, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Infelizmente era. Por que, então, foram lançados fora ele e seus filhos e arrojados para uma terra que não conhecem?
se fosse um merecimento, o profeta está aqui como que querendo dizer que ele merecia alguma honra como rei, mas não recebeu nenhuma honra, não. Foi levado como cativo para a Babilônia. E aí vem aquela célebre expressão: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este, Joaquim, como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. A partir dele, não houve mais descendência que reinasse em Judá. E aí acabou aquele período da antiga aliança e depois veio o Novo Testamento. Mas naquela época o reino estava se acabando. E o Joaquim ficaria registrado como alguém que interrompeu a genealogia. E aquilo foi uma punição, um castigo. O Joaquim não prestava, ninguém da família dele. O profeta Jeremias diz da parte de Deus que não havia um sequer que prestasse. E ele ficou registrado como alguém também desse jeito. E para nós isso é importante. A gente, quando recebe uma palavra dura de Deus, qual é a nossa atitude? A gente diz, se Deus está pensando assim, então tá bem, que ele faça acontecer. Se eu estou rejeitado, então paciência, vou ficar rejeitado. Agora eu vou me enlamear mais no mundo ainda até a morte chegar. Há pessoas que recebem uma palavra dura dessa maneira, mas há pessoas que conhecem a Deus, que se quebrantam, choram, se humilham e oram e buscam o Senhor. Não temos detalhes de como o Joaquim procedeu lá no cativeiro. Inicialmente, ele deve ter ficado revoltado, resignado com a sorte dele, foi virar moinho lá na cadeia. Não sabemos do que o Joaquim fez no cativeiro, mas Deus estava naquele cativeiro e Deus começou a mudar tudo, levantou um Ezequiel para promover um despertamento espiritual entre os que foram levados cativos. Deus usou o Daniel para ser poderosamente usado e tocar o coração do rei. O Daniel chegou a ser grande na corte do rei Nabucodonosor. O Daniel mudou a história. Depois de Daniel, a história foi muito diferente. O povo de Deus passou a ser respeitado. Os judeus valorizados depois do Daniel. E o Joaquim? O Joaquim estava no cativeiro. Certamente o número de cativos era pequeno e o Joaquim sabia quem era o Daniel, porque era parente dele. O Joaquim sabia quem era o Daniel e também o Ezequiel. O Joaquim ficou lá, não sabemos o que fez, mas provavelmente ele se quebrantou também diante de Deus e ouviu a palavra do Senhor. Quanto ao Daniel, continuou o seu caminho, foi engrandecido, honrado, exaltado por Deus na corte da Babilônia e depois da Pérsia, que tomou a Babilônia. Daniel foi grande e o Ezequiel continuou seu trabalho de despertamento espiritual. Mas o Joaquim, não sabemos. Agora a história não parou por aí. E o Joaquim provavelmente se humilhou, se quebrantou lá no cativeiro. E então ele deve ter se voltado para Deus e no 37º ano de cativeiro, quando ele tinha 55 anos de idade, o Joaquim foi elevado à condição de honra na Babilônia. Ele foi colocado pelo, se não me engano, o rei Evil-Merodach, filho do Nabucodonosor. Ele foi colocado entre aqueles que comem à mesa do rei. Ele foi colocado numa posição e num status de rei também.
e passou a ter honra, mudou as vestes e passou a ser engrandecido e honrado na corte da Babilônia. Isso, provavelmente, por causa do trabalho de Daniel, que ficou muito conhecido e valorizado. O Joaquim recebeu essa honra, foi engrandecido. E ele que tinha ficado registrado como alguém que não teria filho para sentar no trono, teve lá no cativeiro o Salatiel. O Salatiel foi filho dele. E o Salatiel teve o Zorobabel, que era neto do Joaquim. E o Zorobabel, então, recebeu aquela honra de ser nomeado governador da Judéia, quando o povo judeu teve autorização de voltar do cativeiro para a terra deles. Isso no primeiro ano do reinado do rei Ciro da Pérsia. O Zorobabel, neto do Joaquim, veio e foi muito honrado, um grande homem, um grande líder, que Deus abençoou, liderando o povo de Deus, o povo de Judá, que retornou do cativeiro. Pois eu quero ressaltar isto. Veio a disciplina, a punição, o castigo do Joaquim, que merecia. Ele não era boa coisa. Mas no cativeiro, não temos esse detalhe, na glória nós vamos saber como ele se arrependeu, se humilhou, e Deus teve misericórdia dele e o guindou à posição de honra no cativeiro. Ele não voltou à terra dele, morreu lá pelo cativeiro, mas o neto dele, o Zorobabel, veio e foi grandemente honrado, e eles estiveram na genealogia de Jesus. Jesus era descendente deles. Meu irmão, quando as coisas estiverem ruins, não é o fim, não. Deus pode mudar tudo. Quando as coisas estiverem mal para você, não é o fim. Deus pode mudar tudo. Creia no poder de Deus. Deus vai permitir que você seja quebrantado para não colocar o coração nas coisas materiais. Deus vai permitir que você perca bens materiais, talvez perca amizades, você vai perder familiares, talvez perca cargos, você talvez perca emprego, mas isso não é o fim. Deus pode estar querendo escrever uma nova história na sua vida. Veja a situação do Joaquim. Estava fadado a tudo de ruim aqui na terra, mas depois ele foi honrado, exaltado e entrou na genealogia de Jesus. Isto era a grande honra que alguém podia ter. Deus reservou essa honra para um que primeiro ele mandou para o cativeiro e já não tinha mais esperança nenhuma. Mas com Deus sempre há esperança. Deus quer escrever uma nova história com você. Levante-se, meu irmão. Comece a ser usado por Deus. Evangelize, ame pessoas. Abra um trabalho aqui. Fale de Jesus ali. Leve a palavra acolá. Mas não pare de falar de Jesus. Honre o Senhor. Deus tem muita coisa maravilhosa para você. Não fique trancado dentro de casa, não. Não fique acomodado nos bancos de igreja. Deus tem muita coisa para você, meu irmão. Deus tem muita coisa para você, minha irmã.